Olá, março é um mês importante para a defesa do consumidor, sendo o dia 15 reconhecido mundialmente. A data reforça a necessidade de conscientização sobre os direitos e deveres nas relações de consumo, garantindo que empresas e fornecedores respeitem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. No programa em discussão, o especialista em direito do consumidor, Leandro Carvalho, esclarece dúvidas, explica os principais direitos e orienta como agir diante de práticas abusivas e problemas nas compras de produtos e serviços. Seja muito bem-vindo, professor Leandro, ao programa em discussão aqui da TV Assembleia. Muito obrigado, agradeço o convite. Leandro, qual a origem do Dia do Consumidor e por que se comemora nesse dia 15 de março? Bem, o dia 15 de março é uma data importante, né, para os consumidores não só no Brasil, como todo mundo. Como é que isso começou? O presidente John Kennedy, ali em 1962, mais ou menos, ele fez um discurso no legislativo americano, né, no parlamento, e nesse discurso ele indicou alguns pontos que seriam importantes para o consumidor. Ele disse que o consumidor teria o direito de ser ouvido, teria o direito de comprar o que bem entendesse, né? Teria o direito de ser respeitado. E a partir desse discurso, várias nações começaram a se preocupar com o direito do consumidor. Isso chegou à ONU, né? E então foi se alastrando aí por diversos países do mundo. E chegou no Brasil. E no Brasil tiveram instituições de PROCONs, tivemos o primeiro PROCON do Brasil ali, que foi em São Paulo, em 1976. E a partir daí, o direito do consumidor foi ficando mais difundido no país, claro, influenciando aqui no nosso consumo. E quando foi em 1990, nós tivemos a criação do Código de Defesa do Consumidor, que é o código que tem, claro, validade até hoje. Então esse discurso de John Kennedy naquela época, ele foi importante para, claro, alastrar por todo o mundo o direito do consumidor e, claro, chegando aqui no Brasil e fazendo que conheçamos o direito do consumidor como ele é hoje. Verdade. E qual a importância dessa data para a conscientização dos consumidores? É de extrema importância, inclusive, o comércio utiliza muito essa data, né, como mês do consumidor, parecido um pouco com a Black Friday, que é ali no mês de novembro, né, dos anos, e tentam, claro, impulsionar suas vendas, fazer com que os consumidores comprem cada vez mais, é legítimo. Mas é importante entender que essa data ela é uma data importante para a conscientização de todos, para o consumidor se sentir empoderado e saber que ele tem o poder de compra, mas claro, ele tem que ser respeitado no momento dessa compra. Porque não adianta só você comprar e, por exemplo, não ter um pós-venda, não ter uma atenção do fornecedor. Então essa data nos faz, para celebrar, claro, mas também nos conscientiza dos direitos que temos com relação ao direito do consumidor. Então a data que começou para ser uma data de conscientização dos direitos dos consumidores, a classe empresarial também assumiu essa data para poder chamar a atenção e oferecer benefícios aos consumidores. Isso vem acontecendo nos últimos anos, é isso? Isso, com certeza. E já no início do mês ali de março, já começam a ter essas vendas, principalmente o e-commerce, né, as vendas online, começam muito a explorar positivamente isso, chamando os consumidores, convidando para que eles façam essas compras. É um mês, claro, importante para isso, no âmbito do fornecedor, e o consumidor para entender como a conscientização é importante e ele ficar cada vez mais atento aos seus direitos. O senhor avalia como positiva essa iniciativa das empresas? Abre uma divulgação maior para que os consumidores tomem ciência de que existe esse mês de consumidores, existe o dia dos consumidores? Sim, com certeza. Em que pese, eu tenho uma ideia muito que a publicidade, as promoções, na verdade, estão um pouco, como é que eu posso dizer, todo ano, todos os meses, na verdade, a gente está em promoção. Então a gente tem a promoção de janeiro, tem a promoção de carnaval, pós-carnaval, mês das mães. Então o comércio ele aproveita. É legítimo fazer esse aproveitamento porque o papel do comércio de fato é vender. Então sim, é positivo, é legítimo. Entretanto, é necessário o consumidor ficar atento ao estilo de venda, aos produtos que são vendidos e os prazos. Será que são obedecidos os prazos? Né? A garantia, publicidade enganosa, tudo isso o consumidor tem que ficar atento, porque quanto mais se vende, claro, esses problemas começam a existir. Então é importante para o comércio, mas o consumidor também tem que ficar atento a isso. Verdade. Como é que o Código de Defesa do Consumidor protege os cidadãos nessas relações de consumo? Demais. Essa proteção ela é muito interessante porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor e muitas vezes se tem a ideia que é um código muito protetivo e de fato é para ser protetivo, porque é um código de defesa do consumidor. Então as empresas têm que entender isso. Agora, o código ele não é inimigo do fornecedor, muito pelo contrário, o código está presente ali para, claro, que as relações de consumo sejam na perfeita boa-fé e que tenham um equilíbrio. Agora, claro que o lado entre aspas, ali, mais fraco é o lado do consumidor. Então o código ele ajuda o consumidor nesses momentos. A partir do momento que o consumidor faz uma compra, ele tem o direito a comprar um produto do qual ele vai ter uma garantia, por exemplo, uma garantia minimamente ali de 90 dias, que é chamada a garantia legal. Vai ter a garantia contratual também. Ele precisa ter uma previsão do tempo que ele vai ter um produto que vai ser entregue, qual o tempo
Caso um produto tenha defeito, quanto tempo o consumidor pode deixar esse produto com assistência técnica? Não é ad eterno, tem 30 dias, então o código tem essa previsão. São detalhes que antes do código que é de 1990, na década de 70, 80, se tinha diversos problemas com relação a isso e o código veio para, claro, fazer essa alteração positivamente. É um código complexo, exposto, com muitas leis, muito decreto. Qual é o volume que ele tem de decretos e leis? Perfeito, mas na realidade não é, eu não diria que é um código complexo, até porque, inclusive, nós temos uma lei federal, veja que interessante, que obriga os comerciantes, os empresários, a colocar um exemplar do código nas lojas. Isso significa o quê? Todos nós podemos acessar ali esse código e ter um breve conhecimento, em que pese digam muito que a linguagem jurídica, né, o famoso juridiquês, atrapalha um pouco, mas não, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma linguagem simples e você consegue entender ali, você abre realmente um artigo que está dizendo, pode ser feito isso ou não pode, e o consumidor tem essa noção. Então o código é um código simples, principiológico, né? Ele tem os princípios ali da boa-fé, do equilíbrio nas relações de consumo, a proibição de certos métodos coercitivos contra os consumidores. Então é um código simples, não complexo para seu entendimento, mas ajuda bastante a todos, não só o consumidor, mas também fornecedor, porque nem sempre o consumidor aí vai ter razão e o código, claro, que vai dar essa garantia aí para ambos. O senhor consegue elencar alguns direitos básicos, os principais que estão inseridos nesse Código de Defesa do Consumidor? Perfeito, claro. Dentre tantos princípios que nós temos e direitos, eu podia destacar alguns. Por exemplo, o direito de comprar o que eu quiser. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso ser obrigado a comprar um produto ou serviço, e é tão chamada a venda casada. Quando eu vou a um local, por exemplo, fazer um financiamento de um imóvel ou fazer um financiamento de um carro, eu não sou obrigado a colocar um seguro, a pagar por isso. E muitas vezes os fornecedores, os vendedores me oferecem, eles podem até oferecer, mas eu não sou obrigado a comprar. Então, por exemplo, venda casada é esse primeiro tópico que eu podia destacar para você. Um segundo ponto, publicidade enganosa e abusiva. A gente tem essa proibição, né? Eu não posso ver um produto, achar que é aquele produto ali que eu vou comprar e quando eu vou comprar não é aquilo que eu imaginava ou que estava exposto, então isso também não pode ocorrer. O consumidor também, um terceiro aí para a gente encerrar nesse primeiro ponto, quando eu falo em danos morais e danos materiais, o consumidor ele também tem direito a reaver direitos morais e materiais, os danos, né, que tanto chamam, quando ele passa por algum vexame, por exemplo, quando ele compra um produto e esse produto não é entregue, quando ele vai num assento de um avião, por exemplo, e ele é obrigado a sair desse assento, que muitas vezes acontece, ou quando ele compra uma passagem, chega no avião, não tem mais vaga, o chamado overbooking, né? E ele também termina sendo obrigado muitas vezes a nem viajar, é um ponto também que é proibido. Então esses são alguns pontos aí que eu poderia destacar, dentre tantos, do Código. E qual a dica, como que o senhor pode aconselhar o consumidor a identificar e como denunciar uma propaganda enganosa, por exemplo? Veja só, muitas vezes o consumidor ele olha um anúncio, seja na internet ou seja em num supermercado, num lugar físico, garantindo alguma situação, por exemplo, compre tal produto e ganhe outro. E aí o consumidor muitas vezes compra aquele produto, mas o segundo ele não compra, ele tem um desconto. Ele não ganha, ele termina tendo um desconto naquele segundo produto, mas a publicidade diz que se ele comprasse, ele ganharia. E quando a gente tem a palavra ganhar, significa que eu vou ganhar, receber sem ônus, sem custo. Então, por exemplo, isso é um tipo de publicidade enganosa que realmente me engana, me faz crer que ao comprar um produto eu vou estar ganhando outro e eu, na verdade, não vou estar, eu vou ter um desconto nesse produto. É proibido? Até aí não, desde que seja avisado ao consumidor. Então, a publicidade enganosa ela é feita dessa forma. E a abusiva, muitas vezes, é aquela que utiliza de racismo, muitas vezes questões ligadas a preconceito, de raça, gênero, cor, religião da pessoa. É quando as empresas entram nessa seara, que está cada vez mais difícil, o que é bom, mas ainda infelizmente anda acontecendo. A gente vive hoje num mundo cada vez mais digital, né? Mais digitalizado. Isso, o comércio também, né, há alguns anos, isso se torna cada dia cada vez mais frequente, né? As compras pela internet. Então, o que o senhor aconselha, quais as dicas que o senhor dá para que os consumidores que fazem uso disso e que são cada vez mais, possam evitar fraudes e golpes nessas compras online? É interessante esse ponto, porque hoje a maioria das compras elas são feitas de forma online. Dificilmente, mas as pessoas estão indo nas lojas, seja comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, as pessoas estão pesquisando na internet e ao fazer essas pesquisas elas têm até a ideia muitas vezes que está até mais em conta. Então, bom, fazer a compra pela internet é muito interessante, mas aí você tem que prestar atenção no site que você está comprando, qual é a empresa, CNPJ da empresa, se ela tem um espaço físico, se ela te oferece um pós-venda, um saque, enfim, eu tenho que buscar essas informações, se aquele site é seguro, ter cuidado quando eu faço Pix ou qualquer tipo de transferência, saber quem é o beneficiário disso, porque muitos sites, inclusive, são clonados, então o consumidor tem que ficar atento a isso.
As redes sociais, aí seja ela da ordem que for, que são permitidos também fazer essas vendas, o consumidor tem que ficar atento, porque muitas vezes você sofre um golpe, aí se pergunta, o que é que eu posso fazer? Você faz um boletim de ocorrência, tudo, mas muitas vezes você não consegue reaver o seu dinheiro. Então eu tenho que ter cuidado, muitas vezes, na pré-compra. O que é que eu estou comprando ali? O que é que eu estou analisando? Eu achei o produto, identifiquei qual é a empresa, ela tem política de troca, posso confiar? A partir desse momento, sim, eu posso fazer essa compra. Tomando essas cautelas, a probabilidade de cair num golpe é menor. Nunca é impossível, mas ela é bem menor. É verdade. Hoje na verdade, né, os especialistas apontam de que a compra hoje, a venda hoje, ela é digital, né? Ou seja, ou ela começa no digital e termina no físico, ou ela começa no físico e termina no digital. Ou seja, você pode ver uma publicidade, por exemplo, numa rede social de uma loja, gostou do produto, você vai lá para conhecer pessoalmente ou tal, e aí o consumidor pode, de repente, estar sendo vítima de uma propaganda enganosa na internet, e quando chega na loja é uma outra realidade. Então é bem complexa essa relação, né, que se torna cada vez mais. E apesar de praticamente todas as lojas e empresas trabalharem com a política de trocas, na compra física a loja não é obrigada a fazer a troca, né? Já no digital, na compra digital, existe um direito de arrependimento, né? Isso, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso, muito importante esse seu ponto, porque as pessoas ainda têm uma ideia de quando elas compram um produto em uma loja física, elas têm o direito à troca. E muitas vezes elas compram um produto, chegam em casa, tenta ligar esse produto, o produto não funciona. E é natural que a pessoa se chateie e diga assim, eu vou no outro dia na loja, vou procurar o gerente e vou trocar. Ao fazer isso, é um direito dela. Mas ao fazer isso, ela ao chegar na loja, ela é muitas vezes surpreendida, porque não existe prazo. Então a loja ela não é obrigada a receber aquele produto. Aí o que é que eu tenho que fazer? Você tem que levar numa assistência técnica. Você leva numa assistência técnica e aí chegando na assistência, eles vão avaliar e você tem um prazo de 30 dias. Perdão, eles, né? Teriam um prazo de 30 dias para fazer o conserto desse produto, por exemplo. Caso não faça esse conserto, aí você pode receber o seu dinheiro de volta ou, claro, receber outro produto. Agora, quando é online, aí já muda bastante. Porque quando eu faço a compra online, o artigo 49 do CDC, ele me garante 7 dias para troca ou simplesmente a devolução do produto. Mas por qual motivo? Muitas vezes sem motivo aparente. Eu compro o produto, chega na minha casa, às vezes eu não abro nem a caixa, ou abro. Não gostei, posso fazer a devolução sem custo nenhum, porque eu comprei fora do estabelecimento comercial. Então eu tenho 7 dias para fazer essa troca. Na física não, é diferente como eu expliquei. Mas na compra online eu tenho essa vantagem. Então, com a disseminação da compra online, muitas vantagens existem, inclusive essa. Eu posso comprar um produto, depois não me agradei da cor, qualquer outro motivo, e faço a devolução ou troca. Estamos conversando com o professor Leandro Carvalho, especialista em Direito do Consumidor, falando sobre o Dia do Consumidor, comemorado agora no dia 15 de março. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a conversa.